Fala galera, martelinhos e martelinhas. Martelinhas, tem mulher querendo aprender a fazer martelinho e já tem umas que já estão trabalhando. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre algumas ferramentas aqui no nosso estúdio. Vou fazer um amassadinho nesse capô. Vou falar um pouco da direita e esquerda com ângulo, direita e esquerda reta. Qual a diferença de utilização das duas? Vai ser bem bacana aí para quem está iniciando entender um pouquinho da diferença dessas duas ferramentas. Vamos lá? Vamos mostrar de perto aqui esse amassado? Vem comigo aqui, vem dar uma olhadinha aqui. Vocês vão ver agora um amassadinho nesse capô que a gente vai fazer o reparo dele. Tem um pequeno vinco aqui e a gente vai fazer o reparo desse amassado, certo? Esse amassado, ele está em cima da travessa. Então eu vou mostrar por baixo para vocês onde que ele está, para vocês entenderem qual é a nossa necessidade. Como eu costumo dizer, se tudo tivesse em acessos livres, como essa região aqui, bastaria um pino e um martelo e a gente resolveria todos os amassados. Mas o amassado está lá dentro. Então, como o amassado está lá dentro, eu vou precisar de uma ferramentinha dessa daqui, direita e esquerda. Pode ser que, em alguns casos, eu precise da reta, mas em alguns eu vou precisar dessa que tem ângulo. E qual que é a maior diferença das duas ferramentas e onde se aplica uma e onde se aplica a outra? Vamos para a prática? Vamos ver como funciona na prática? Então vamos lá. Essa ferramenta reta, vamos supor que eu vou escolher a esquerda para fazer, porque ela tem uma pegada melhor para mim, puxando em relação a outra que eu teria que fazer levando para lá, né? Então puxando a ferramenta aqui, o que eu estou encontrando aqui? Ó? Uma outra travessa, certo? Essa travessa me impede da ferramenta trabalhar livre. Ela pega nessa travessa e a ferramenta é um pouquinho comprida, apesar de ser bem curtinha, ter 18 centímetros, ela pega na travessa de cá. Então, agora a ferramenta com ângulo, vamos testar ela para ver qual que é a diferença. Olha lá, ela não pega aqui atrás e ela está paralela à chapa nessa região. Que isso facilita bastante a gente entrar e sair com a ferramenta. Você acaba conseguindo fazer uma movimentação da ferramenta bem legal. Então a ferramenta com ângulo, ela serve para essas situações e em outras situações ela vai entrar um pouco mais no acesso e quando ela chegar no limite dela ainda tem um tombinho para ela entrar mais. Enquanto a reta vai entrar no mesmo ângulo do início ao fim, quando ela topar na lata lá em cima, eu teria que dobrar o buraco, certo? Eu não sei se tem um buraco aqui para me demonstrar. Não tem, os buracos são todos fininhos. Mas se eu entrar no buraco e forçar ele, depois eu vou tentar achar um buraco aqui para mostrar para vocês, e forçar ele eu vou danificar o buraco, certo? Enquanto a ferramenta com ângulo, eu consigo entrar. Quando ela chega mais ou menos na metade, ela dá esse tombo e eu consigo avançar um pouco mais com ela sem estragar a borda do buraco e alcançar o amassado um pouco mais longe do acesso. Então esse amassado aqui, com essa ferramenta com ângulo, fica bem mais fácil a gente trabalhar. Beleza? Bora então ver o amassado ficar pronto? Vamos lá, vamos dar uma trabalhadinha e parar de falar, né? Pessoal, eu estou levantando o amassado aqui, aí vamos lá, tirar mais uma dúvida aqui que às vezes o pessoal pergunta, né? Poxa, você não passa a fita na ponta da ferramenta, não bica a lata, não deixa sinal? Isso aí vai depender da força que você aplica na hora de fazer o exercício aqui de massagear a chapa. Você percebe que esse amassado ele não é redondo, ele é um vinco, ele é um mini vinco, ele tem mais ou menos um comprimento aqui de uns 2 centímetros. De 2 a 3 centímetros. Então eu estou indo e voltando dentro desse vinco, levantando e massageando a chapa para ela subir por igual. Se eu pontilhar ela aqui, forçar demais a ferramenta, ela vai fazer o ponto positivo. Ela vai bicar um pouquinho a chapa. Então para evitar isso, a gente vai massageando ela devagarzinho, massageando a chapa até ela chegar num nível quase perfeito. E aí está pronto o amassado? Não. Aí é a hora da gente inverter a posição da lâmpada. É onde muitas pessoas pecam. Elas querem zerar o amassado na primeira posição que ela pôs a luz. Sendo que depois você vai ter um outro ângulo para trabalhar e vai ter que retrabalhar o amassado. E aí você já chegou no nível da chapa, você automaticamente vai precisar passar do nível da chapa, baixar ponto positivo, e aí é onde o amassado entorta e você não acaba ele nunca. Então a gente começa o amassado nessa posição e depois a gente inverte a posição da lâmpada. Coloca a lâmpada para cá. E aí eu vou trabalhar aqui, olhando daqui para cá.
Então, nesse caso desse amassado, a gente resolveria ele facilmente assim, dessa forma. Outra coisa que o pessoal pergunta também é sobre a questão da altura da luminária. Qual que é a altura ideal da luminária? Eu preciso usar 2 LEDs? Eu preciso usar 3 LEDs? Então eu vou explicar para vocês aqui o porquê que a luminária tem 2 LEDs, um mais afastado do que o outro. Se eu quiser usar o terceiro, eu consigo usar. É justamente por conta do reflexo que ela faz na chapa. Uma, eu consigo olhar mais dentro do amassado, que seria a de cima. E a outra, eu preciso afastar um pouco a minha visão ou abaixar a minha visão para pegar o amassado no reflexo que ela traz na chapa. Isso muda completamente a leitura do amassado. Quando eu olho ele mais por cima, eu olho dentro dele, eu olho a granulação, eu consigo levantar, eu sei exatamente onde está a ponta da ferramenta. Quando eu abaixo a minha visão, eu começo a entender um pouco mais a ondulação da chapa, se ela já chegou no nível do amassado ou não. Por esse motivo a gente trabalha com 2 LEDs. Como era antigamente? Antigamente era assim, ó. Você usa uma luz só, e aí você vai começar o amassado, você abaixa, aumenta a luminária e trabalha com ela alta. Você está terminando o amassado, você abaixa a luminária e trabalha com ela baixa. Para evitar isso, a gente desenvolveu então um sistema de LEDs diferentes, em diferentes posições, e aí eu consigo trabalhar com uma mesma posição, não tem que mexer na luminária. Com ela nessa posição, eu consigo trabalhar o início e depois a finalização. Então quer dizer que eu inicio olhando no LED de cima, com a cabeça alta? Positivo. Você deve sempre iniciar o amassado olhando ele mais alto. Por quê? Se você começar olhando na luz de baixo, provavelmente você não vai conseguir desenhar o granulado. Você vai deixar o granulado um pouquinho marcado, você vai levantar o amassado em pontos que você não consegue definir bem. O que define para você a granulação é sempre a luz um pouco mais alta. Então fica a dica para vocês aí e vamos embora terminar esse amassado, né? Eu já comecei o amassado com a luz mais alta, então agora eu vou abaixar um pouco mais ela aqui e pegar o LED de baixo para finalizar ele. Se vocês perceberem aqui, eu peguei agora o lado oposto, né? Peguei o outro lado da haste, porque para esse lado que eu vou trabalhar aqui é melhor o lado oposto, né? É uma outra função bacana das ferramentas direita e esquerda. Já foi. Bom, pessoal, então para finalizar esse vídeo de hoje aqui, a gente viu o trabalho feito, não precisou nem bater martelo, voltou sem levantar ponto positivo. Uma outra coisa que eu não falei sobre essa haste aqui, a questão dela ter aqui um lado direito e o outro esquerdo, justamente também por conta da posição do amassado em relação ao acesso da travessa. Aqui vocês perceberam que eu entrei pela lateral da travessa, certo? Então o lado de cá eu entrei com essa e do lado de lá, quando eu cruzei, eu trabalhei com essa. Mas vamos supor que eu vou entrar no meio da travessa e o amassado está à esquerda do acesso. Eu vou usar a ferramenta esquerda. Eu entro pelo acesso e vou pegar o amassado à esquerda do acesso. Se o amassado estiver à direita do acesso, então eu vou usar a outra haste, que é a ponta dela virada à direita do acesso. Isso também porque se eu tentar usar essa direita para fazer um amassado que está à esquerda, eu vou primeiro chegar e encostar na lateral da travessa e não vou conseguir alcançar a ponta da ferramenta no amassado. Beleza? Então fica mais essa dica para essas ferramentinhas aqui. E nas próximas aí a gente vai falar um pouquinho sobre rabo de peixe, ponto 40, ponto 15, qual que é a diferença, onde usar uma, onde usar a outra, a diferença na espessura. Beleza? Acompanha a gente aí e vamos que vamos para mais uma martelada